Fala galera do Etejus, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, hoje nós vamos tratar do decreto número 5015 de 12 de março de 2004, que é a Convenção de Palermo, Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos para vocês ajudarem o canal. E também deixe 5 estrelinhas aí pra gente no Spotify. Galera, também acesse aí na descrição do vídeo as playlists do canal, os grupos de WhatsApp. E se você quiser apoiar o canal, tem um jeito aí de você mandar um pix pra gente. Vamos lá? Pessoal, hoje nós vamos dos artigos 1º até o artigo 7º. Vamos lá? O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, e considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo número 231, de 29 de maio de 2003, o texto da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York em 15 de novembro de 2000. Considerando que o governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação junto à Secretaria-Geral da ONU em 29 de janeiro de 2004, considerando que a convenção entrou em vigor internacional em 29 de setembro de 2023 e entrou em vigor para o Brasil em 28 de fevereiro de 2004. Decreta. Artigo 1º. A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York em 15 de novembro de 2000, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. Artigo 2º. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida convenção ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Artigo 1º. Objetivo. O objetivo da presente convenção consiste em promover a cooperação para prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional. Artigo 2º. Terminologia. Para efeitos da presente convenção, entende-se por alínea A. Grupo criminoso organizado. Grupo estruturado de 3 ou mais pessoas existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material. A linha B. Infração grave. Ato que constitui infração punível com uma pena de privação de liberdade, cujo máximo não seja inferior a 4 anos ou com pena superior. A linha C. Grupo estruturado. Grupo formado de maneira não fortuita para a prática imediata de uma infração, ainda que os seus membros não tenham funções formalmente definidas, que não haja continuidade na sua composição e que não disponha de uma estrutura elaborada. A linha D. Bens. Os ativos de qualquer tipo, corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, e os documentos ou instrumentos jurídicos que atestem a propriedade ou outros direitos sobre os referidos ativos. A linha E. Produto do crime. Os bens de qualquer tipo, provenientes, direta ou indiretamente, da prática de um crime. A linha F. Bloqueio ou apreensão. A proibição temporária de transferir, converter, dispor ou movimentar bens, ou a custódia ou controle temporário de bens, por decisão de um tribunal ou de outra autoridade competente. A linha G. Confisco. A privação com caráter definitivo de bens por decisão de um tribunal ou outra autoridade competente. A linha H. Infração principal. Qualquer infração de que derive um produto que possa passar a constituir objeto de uma infração definida no artigo 6 da presente convenção. A linha I. Entrega vigiada.
A técnica que consiste em permitir que remessas ilícitas ou suspeitas saiam do território de um ou mais estados, ou os atravessem ou neles entrem, com o conhecimento e sob o controle das suas autoridades competentes, com a finalidade de investigar infrações e identificar as pessoas envolvidas na sua prática. A linha J. Organização Regional de Integração Econômica. Uma organização constituída por estados soberanos de uma região determinada, para a qual estes estados tenham transferido competências nas questões reguladas pela presente convenção e que tenha sido devidamente mandatada, em conformidade com seus procedimentos internos, para assinar, ratificar, aceitar ou aprovar a convenção ou a ela aderir. As referências aos estados partes constantes da presente convenção são aplicáveis a estas organizações, nos limites das suas competências. Artigo 3. Âmbito de aplicação. Item 1. Salvo disposição em contrário, a presente convenção é aplicável à prevenção, investigação, instrução e julgamento de: a linha A. Infrações enunciadas nos artigos 5, 6, 8 e 23 da presente convenção e infrações graves, na acepção do artigo 2 da presente convenção, sempre que tais infrações sejam de caráter transnacional e envolvam um grupo criminoso organizado. Item 2. Para efeitos do parágrafo 1º do presente artigo, a infração será de caráter transnacional se: a linha A. For cometida em mais de um estado, for cometida num só estado, mas uma parte substancial de sua preparação, planejamento, direção e controle tenha lugar em outro estado. A linha C. For cometida num só estado, mas envolva a participação de um grupo criminoso organizado que pratica atividades criminosas em mais de um estado, ou a linha D. Cometida num só estado, mas produz efeitos substanciais no outro estado. Artigo 4. Proteção da soberania. Item 1. Os Estados partes cumprirão as suas obrigações decorrentes da presente convenção no respeito pelos princípios da igualdade soberana e da integridade territorial dos Estados, bem como da não ingerência nos assuntos internos de outros Estados. Item 2. O disposto na presente convenção não autoriza qualquer Estado parte a exercer, em território de outro Estado, jurisdição ou funções que o direito interno desse Estado reserva exclusivamente às suas autoridades. Artigo 5º. Criminalização da participação em um grupo criminoso organizado. Item 1. Cada Estado parte adotará as medidas legislativas ou outras que sejam necessárias para caracterizar como infração penal quando praticado intencionalmente. A linha A. Um dos atos seguintes, ou ambos, enquanto infrações penais distintas das que impliquem a tentativa ou a consumação da atividade criminosa. 1. O entendimento com uma ou mais pessoas para a prática de uma infração grave, com uma intenção direta ou indiretamente relacionada com a obtenção de um benefício econômico ou outro benefício material, e, quando assim prescrever o direito interno, envolvendo um ato praticado por um dos participantes para concretizar o que foi acordado ou envolvendo a participação de um grupo criminoso organizado. 2. A conduta de qualquer pessoa que, conhecendo a finalidade e a atividade criminosa geral de um grupo criminoso organizado ou a sua intenção de cometer as infrações em questão, participe ativamente em: item A. Atividades ilícitas do grupo criminoso organizado. Item B. Outras atividades do grupo criminoso organizado, sabendo que sua participação contribuirá para a finalidade criminosa acima referida. Item B. O ato de organizar, dirigir, ajudar, incitar, facilitar ou aconselhar a prática de uma infração grave que envolva a participação de um grupo criminoso organizado. Item 2. O conhecimento, a intenção, a finalidade, a motivação ou o acordo a que se refere o parágrafo 1º do presente artigo poderão inferir-se de circunstâncias factuais objetivas. Item 3. Os Estados partes cujo direito interno condiciona a incriminação pelas infrações referidas no inciso 1 da linha A do parágrafo 1º do presente artigo ao envolvimento de um grupo criminoso organizado diligenciarão no sentido de que o seu direito interno abranja todas as infrações graves que envolvam a participação de grupos criminosos organizados.
estes Estados-partes, assim como os Estados-partes cujo direito interno condiciona a incriminação pelas infrações definidas no inciso 1 da alínea A do parágrafo 1º do presente artigo, a prática de um ato concertado, informarão deste fato o secretário-geral da Organização das Nações Unidas no momento da assinatura ou do depósito do seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão à presente convenção. Artigo 6º. Criminalização da lavagem do produto do crime. Item 1. Cada Estado-parte adotará, em conformidade com os princípios fundamentais do seu direito interno, as medidas legislativas ou outras que sejam necessárias para caracterizar como infração penal, quando praticada intencionalmente. A linha A, inciso 1. A conversão ou transferência de bens, quando quem o faz tem conhecimento de que esses bens são produto do crime, com o propósito de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos bens ou ajudar qualquer pessoa envolvida na prática da infração principal a furtar-se as consequências jurídicas dos seus atos. Inciso 2. A ocultação ou dissimulação da verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens ou direitos a eles relativos, sabendo o seu autor que os ditos bens são produto do crime. A linha B. E, sob reserva dos conceitos fundamentais do seu ordenamento jurídico. Inciso 1. A aquisição, posse ou utilização de bens, sabendo aquele que os adquire, possui ou utiliza, no momento da recepção, que são produto do crime. Inciso 2. A participação na prática de uma das infrações enunciadas no presente artigo, assim como qualquer forma de associação, acordo, tentativa ou cumplicidade, pela prestação de assistência, ajuda ou aconselhamento no sentido de sua prática. Item 2. Para efeitos da aplicação do parágrafo 1º do presente artigo. A linha A. Cada Estado-parte procurará aplicar o parágrafo 1º do presente artigo à mais ampla gama possível de infrações principais. A linha B. Cada Estado-parte considerará como infrações principais todas as infrações graves na acepção do artigo 2º da presente Convenção e as infrações enunciadas nos seus artigos 5º, 8º e 23. Os Estados-partes cuja legislação estabeleça uma lista de infrações principais específicas incluirá entre essas, pelo menos, uma gama completa de infrações relacionadas com grupos criminosos organizados. A linha C. Para efeitos da linha B, as infrações principais incluirão as infrações cometidas tanto dentro como fora da jurisdição do Estado-parte interessado. No entanto, as infrações cometidas fora da jurisdição do Estado-parte só constituirão infração principal quando o ato correspondente constitui infração penal à luz do direito interno do Estado em que tenha sido praticado e constituída infração penal à luz do direito interno do Estado-parte que aplica o presente artigo, se o crime aí tiver sido cometido. A linha D. Cada Estado-parte fornecerá ao Secretário-Geral das Nações Unidas uma cópia ou descrição das suas leis destinadas a dar aplicação ao presente artigo e de qualquer alteração posterior. A linha E. Se assim o exigirem, os princípios fundamentais do direito interno de um Estado-parte poderá estabelecer-se que as infrações enunciadas no parágrafo 1º do presente artigo não sejam aplicáveis às pessoas que tenham cometido a infração principal. A linha F. O conhecimento, a intenção ou motivação, enquanto elementos constitutivos de uma infração enunciada no parágrafo 1º do presente artigo, poderão inferir-se de circunstâncias fatuais objetivas. Artigo 7º. Medidas para combater a lavagem de dinheiro. Item 1. Cada Estado-parte. A linha A. Instituirá um regime interno completo de regulamentação e controle dos bancos e instituições financeiras não bancárias e, quando se justifique, de outros organismos especialmente suscetíveis de ser utilizados para a lavagem de dinheiro dentro dos limites da sua competência, a fim de prevenir e detectar qualquer forma de lavagem de dinheiro, sendo nesse regime enfatizados os requisitos relativos à identificação do cliente, ao registro das operações e à denúncia de operações suspeitas. A linha B garantirá, sem prejuízo da aplicação dos artigos 18 a 27 da presente Convenção, que as autoridades responsáveis pela administração, regulamentação, detecção e repressão e outras autoridades responsáveis pelo combate à lavagem de dinheiro, incluindo quando tal esteja previsto no seu direito interno, as autoridades judiciais, tenham a capacidade de cooperar e
trocar informações em âmbito nacional e internacional, em conformidade com as condições prescritas no direito interno e, para esse fim, considerará a possibilidade de criar um serviço de informação financeira que funcione como Centro Nacional de Coleta, Análise e Difusão de Informação relativa a eventuais atividades de lavagem de dinheiro. Item 2. Os Estados-partes considerarão a possibilidade de aplicar medidas viáveis para detectar e vigiar o movimento transfronteiriço de numerário e de títulos negociáveis, no respeito pelas garantias relativas à legítima utilização da informação e sem, por qualquer forma, restringir a circulação de capitais lícitos. Essas medidas poderão incluir a exigência de que os particulares e as entidades comerciais notifiquem as transferências transfronteiriças de quantias elevadas em numerário e títulos negociáveis. Item 3. Ao instituir, nos termos do presente artigo, um regime interno de regulamentação e controle, e sem prejuízo do disposto em qualquer outro artigo da presente convenção, todos os Estados-partes são instados a utilizar como orientação as iniciativas pertinentes tomadas pelas organizações regionais, interregionais e multilaterais para combater a lavagem de dinheiro. Item 4. Os Estados-partes diligenciarão no sentido de desenvolver e promover a cooperação à escala mundial, regional, subregional e bilateral entre as autoridades judiciais, os organismos de detecção e repressão e as autoridades de regulamentação financeira, a fim de combater a lavagem de dinheiro. Galera, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio da Convenção de Palermo, decreto número 5015, e hoje nós somos os artigos 1º até o artigo 7º. Se você chegou até aqui, é porque curtiu o episódio, então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe as 5 estrelinhas pra gente aí no Spotify, para as plataformas entenderem, para os algoritmos das plataformas entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância. E também na descrição do vídeo acesse as playlists, os grupos de WhatsApp e o meio de apoiar nosso canal, para a gente deixar sempre atualizado com os áudios perfeitos. E até a próxima, galera. Um forte abraço e tchau!